a todos. Vamos às notícias de hoje. Morte à Democracia, que criticava a STF, apoia a PL da Mordaça. Renata Miele, que gere o órgão ligado ao governo Lula, se posicionou a favor da regulação das redes sociais durante entrevistas a veículos de esquerda. Renata Vicentini Miele, coordenadora do Comitê Gestor da Internet, CGI, responsável pelo congelamento do site Morte à Democracia, do jornalista Eli Vieira, declarou apoio à PL da Mordaça em 2023. O site trazia críticas ao Supremo Tribunal Federal, STF. A informação foi divulgada por Vieira em um artigo publicado neste domingo 1º no Twitter X. O jornalista explicou que o CGI, um órgão interministerial, é responsável pelos provedores de domínios nick.br e registro, BR. No Brasil, o governo pode intervir em qualquer domínio que termine com .br. Um exemplo foi o site Morte à Democracia, que ficou no ar por apenas 16 horas. Depois de saber que o site havia saído do ar, Vieira contatou o NIC. BR. Segundo uma atendente, o pedido para congelar o site veio de dentro do próprio órgão. Em 2023, em entrevista à revista Fórum, Renata comentou que a PL da Mordaça, que trata da regulação das redes sociais, ganhou força depois do 8 de janeiro. Para ela, regular as redes é necessário, e o PL seria um primeiro passo nesse debate. Ela também disse que atualmente a disseminação de desinformação e discurso de ódio ocorre em várias plataformas como fóruns e jogos online. Além disso, o CGI, por meio do NIC.br, divulgou uma reportagem do Portal Vermelho, onde Renata afirmou que existe consenso no Comitê Gestor da Internet sobre a importância de criar uma lei para estabelecer regras e obrigações claras para o funcionamento das plataformas digitais no Brasil. Em 30 de agosto, logo depois do bloqueio do Twitter X no Brasil, Renata concedeu uma entrevista ao ICL Notícias, também de esquerda. Na ocasião, afirmou que a aprovação de leis específicas para redes sociais precisava ocorrer com urgência. Jornalista criou o site para testar censura. No mesmo artigo, Eli Vieira explicou que sabia dos possíveis desdobramentos ao comprar o domínio morteademocracia.com.br, visto que o provedor do domínio é ligado ao governo federal. Ele descreveu a ação como um teste de liberdade de expressão. O site, entretanto, não estava hospedado no Brasil. Segundo o jornalista, ele adquiriu um domínio .br apenas porque o ministro Dias Toffoli declarou, em uma sessão, que os sites com final .br são de responsabilidade do CGI. Vieira também registrou o domínio amigodoamigomeupai.com.br, que segue ativo. De acordo com ele, o CGI não apresentou nenhuma lei para justificar o congelamento do site, baseando-se apenas em seu regimento interno, que afirma. O jornalista, no entanto, assegurou que o domínio morteademocracia.com.br se tratava de um website satírico. O CGI entrou em contato com Vieira e solicitou uma chave Pix para realizar a devolução do valor investido na compra do domínio. Ele rejeitou. Conteúdo do Morte à Democracia criticava o STF. O jornalista criou o site depois de uma fala de Toffoli no julgamento de processos sobre o Marco Civil da Internet. O STF vai decidir sobre a regulação das redes sociais no país. Na ocasião, o magistrado perguntou a uma advogada que representava uma das plataformas se o domínio morteademocracia.com.br poderia ser registrado. A jurista respondeu que sim. Depois, o ministro continuou, e para retirá-lo do ar dependerá de uma decisão judicial em razão do artigo 19. Vieira disse ao Oeste que criou a página para demonstrar a fraqueza dos argumentos de Toffoli, que ignorou as palavras de uma especialista sobre os brasileiros serem livres para criar domínios como este. O fato de o ministro ter argumentado com a insinuação de que não somos livres só demonstra que há um acordo ali, afirmou o jornalista. O acordo é entre Alexandre de Moraes e outros autoritários, como Flávio Dino e Carmen Lúcia, para derrubar o artigo 19 do Marco Civil. Ainda segundo ele, os ministros não ouvem realmente o argumento dos advogados das plataformas das redes sociais. E claramente já tem uma decisão pronta para limitar mais ainda as nossas liberdades. O repórter publicou várias reportagens e editoriais nacionais e estrangeiros que denunciam decisões controversas da Suprema Corte do Brasil. De acordo com ele, os textos deixam os visitantes do site concluírem por si mesmos qual é o respeito que ministros do STF têm pela democracia e pelas liberdades individuais. Mais leia mais notícias de política em Oeste. Casamento de Flávio Dino reúne autoridades
e tem Barroso cantando em celebração pelo título do Botafogo. Casamento de Flávio Dino reúne autoridades. Tem Barroso cantando em celebração pelo título do Botafogo. Entre os convidados estava o ministro Luiz Roberto Barroso, que chegou a cantar Aquarela Brasileira durante o evento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, oficializou sua união com Daniela Lima, 47, em uma cerimônia realizada neste sábado 30, no Maranhão. O casal, que vive junto desde 2011 e tem filhos, escolheu este momento para formalizar o relacionamento. Receba as principais notícias direto no WhatsApp. Inscreva-se no canal do Terra. A celebração reuniu políticos e autoridades, como o ministro do Esporte, André Fufuca, que compartilhou uma foto ao lado dos noivos e escreveu: celebrando o casamento desse casal tão especial. Que Deus abençoe e ilumine essa união hoje e sempre. Entre os convidados estavam o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, PT, e ministros do STF, como Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e José Antônio Dias Toffoli. Ricardo Capelli, interventor do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro, também marcou presença. O momento de descontração ficou por conta de Barroso, que subiu ao palco e cantou Aquarela Brasileira para animar os presentes. Nas redes sociais, circula ainda um vídeo de Flávio Dino exibindo uma camisa do Botafogo, comemorando a vitória do time sobre o Atlético Mineiro por 3-1 na final da Libertadores, também ocorrida no sábado. E PGR começa a força-tarefa nesta segunda, dia 2, para analisar inquérito envolvendo Bolsonaro. PGR começa a força-tarefa nesta segunda 2 para analisar inquérito envolvendo Bolsonaro. Veja próximos passos. Procuradoria é responsável por decidir se o ex-presidente será denunciado por tentativa de golpe. Um grupo com 9 procuradores começa, nesta segunda-feira 2, a analisar o inquérito da Polícia Federal, PF, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recebeu há 6 dias o documento enviado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Agora cabe à instituição decidir se Bolsonaro e os demais investigados serão denunciados pelos crimes de organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente, antigos ministros do seu governo e militares indiciados pela PF. Em um fórum jurídico em Lisboa na última sexta-feira, 29, Paulo Gonetti, procurador-geral da República, disse à CNN que o caso precisa de um estudo mais aprofundado e que a resposta provavelmente não será divulgada este ano, mas em 2025. Gustavo Sampaio, advogado e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, UF, chama a atenção para o fato de que o indiciamento, feito pela PF, não é uma condenação. Não é sequer uma acusação. É apenas uma constatação do delegado de polícia de que há fortíssima suspeita e provas bastante para se dizer que aquela pessoa ou aquelas pessoas praticou ou praticaram determinado crime, ele acrescenta. O que acontece agora? Os inquéritos ainda precisam passar por algumas etapas até serem finalizados, e talvez chegarem a uma condenação ou absolvição. Uma vez que a PF finaliza o inquérito, o relatório é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, STF, que por sua vez, o direciona à Procuradoria-Geral da República, PGR. O caso do ex-presidente se encontra nessa fase. Há 3 caminhos que a Procuradoria pode seguir com o caso em mãos: enviar uma denúncia, pedir por mais investigações ou arquivá-lo. Caso uma denúncia contra o ex-presidente seja enviada antes da data do seu aniversário, em 21 de março de 2025, quando ele completa 70 anos, Bolsonaro pode perder um benefício que permitiria diminuir o período de prescrição dos crimes pelos quais é indiciado. De forma geral, a prescrição de um crime é definida como a extinção do poder do Estado de sentenciar ou punir um cidadão. Segundo o Código Penal brasileiro, o período de prescrição pode ser reduzido pela metade para pessoas com idade igual ou superior a 70 anos no momento da sentença. Contudo, o artigo 117 do mesmo Código prevê que a redução seja barrada, entre outros fatores, pelo recebimento de outra denúncia ou queixa. O PGR é que tem que formar o seu convencimento em torno de se acusa ou de se não acusa um determinado indivíduo ou determinados indivíduos, afirma Sampaio. Caso opte pela denúncia, uma formalização é enviada ao STF, pode decidir por abrir uma ação penal. Próximos passos.
A prescrição penal só aconteceria após uma eventual sentença ser determinada pela Justiça, o que ainda levaria alguns passos. PF envia relatório com indiciamento ao STF. STF manda relatório para PGR. PGR denuncia. STF julga o recebimento da denúncia e deve decidir por abrir ação penal. Ação penal é instruída. Ação penal vai a julgamento, condenação ou absolvição. Até a data de publicação desta matéria, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro foi entregue pelo STF à PGR, como indicado em vermelho. Indiciamentos. Além do suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado em 2 outros casos: por fraude em cartão de vacinação da Covid-19 e por envolvimento no caso das joias sauditas presenteadas ao governo brasileiro e posteriormente negociadas nos Estados Unidos. Os indiciamentos aconteceram em março e julho deste ano. Somados os 3 inquéritos, as penas máximas dos crimes podem chegar a 70 anos. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, UF, Gustavo Sampaio lembra, porém, que é improvável que 3 eventuais condenações tivessem penas máximas. Não se faz o cálculo apenas com pena base, mas se metrifica também a ocorrência ou não de causas especiais de aumento e de diminuição de pena, bem como de circunstâncias agravantes e atenuantes, explica. Esse foi mais um vlog. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até mais.